pessoal, tudo bem? Hoje, dia 21 de maio de 2020, quinta-feira. Hoje nós iremos começar as nossas atividades de matemática aplicada no nosso LA. Então, nós iremos começar pela página 29. Já pega a página 29 aí, porque nós vamos fazer o seguinte. A tia Larissa sempre vai ler o exercício, vai dar algumas dicas. Às vezes eu vou dar algum exemplo, tá? Para que vocês consigam resolver as atividades com facilidade. Então vamos começar número 1. O Everest é a maior montanha do mundo, com 8.848 metros de altitude. Observe a altitude de algumas montanhas no Brasil. No primeiro quadro, ele deu algumas informações sobre 6 montanhas. Algumas dicas. A primeira, 290 metros a menos do que 1 quilômetro. A segunda, 2 quilômetros e 798 metros. A terceira, 135 metros a mais do que 1 quilômetro. A quarta, 1 quilômetro e 824 metros. A quinta, 197 metros mais alto que a montanha Pedra da Mina. E a última é a montanha mais alta do mundo. Só que aqui nós temos 6 montanhas, informações sobre 6 montanhas. Na tabelinha ao lado, eu tenho aí dados numéricos de 5 montanhas. Então a gente vai ter que prestar atenção até lá no início do enunciado também. Para quê? Para a gente estar colocando essas montanhas aqui, o nome delas, na minha cruzadinha. A tia Larissa vai fazer o seguinte, vou dar algumas dicas, eu não vou dar resposta, mas só para ajudar aí quem está ainda meio perdido sobre as nossas medidas de comprimento. A primeira montanha, ele falou o seguinte, sobre a primeira, 290 metros a menos do que 1 quilômetro. Eu sei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, quer dizer que essa primeira montanha, ela será 1.000 menos 290 metros. Aí você vai descobrir quem é a minha primeira montanha, porque quando você descobrir o valor numérico dela aqui, a altitude dela, você corre na tabelinha ao lado, que vai ter o valor e o nome dessa montanha, tá bom? A segunda montanha, ele falou que é 2 quilômetros e 798 metros. Se 1 quilômetro é 1.000 metros, 2 quilômetros são 2.000 metros mais 798. Então, aqui você vai descobrir o nome dessa segunda montanha, tá? Descubra o valor, corre na tabelinha para ver o nome dela. A terceira montanha, ele disse que é 135 metros a mais do que 1 quilômetro. Se 1 quilômetro é 1.000, então mais 1.000. Descobre aqui a altitude dessa montanha, corre na tabela e vê o nome dela. O número 4, a montanha 4, perdão, é 1 quilômetro e 824 metros. 1 quilômetro é 1.000, mais 824 seria... Façam as contas aí. Descubra a altitude, olha na tabela o nome dessa montanha. A outra, a quinta montanha, 197 metros mais alto do que a montanha da Pedra. Eu imagino que a montanha da Pedra é alguma dessas aqui que nós já descobrimos o valor dela. Então, a quinta montanha
é 197 metros a mais do que ela. Então, primeiro você vai ter descoberto aí a altitude da Montanha da Pedra para poder descobrir a altitude dessa quinta montanha. E a última é a montanha mais alta do mundo. Se a gente prestou atenção no enunciado, lá fala o nome dela, tá bom? Então você vai resolver essas continhas aí com atenção, descobrir o nome da montanha e colocar na cruzadinha, ok? Tia, não tem o quadro para responder. Você pode fazer a conta aí onde você quiser. Igual o ano passado a tia falar para vocês. Esse ano, no início do ano, a tia falou que o espaço da Postiliciana ainda estava menor do que no ano passado. Então, onde tiver um espacinho aí para fazer conta, eu quero que faça. Inclusive, quando mandarem as fotos e os vídeos, eu vou estar observando os cálculos aí. Agora, vamos para a página 30, número 2. Gustavo, Érica e Juliano são colegas e moram na mesma rua. Pessoal, sigam a leitura aí no LA de vocês, tá? Gustavo mora a uma distância de 900 metros de Érica. E Juliano mora a uma distância de 300 metros de Érica. Ah, então quer dizer que o Gustavo mora bem mais longe da Érica do que o Juliano, tá? Observe o esquema abaixo e escreva nos quadros o nome de cada criança na casa onde mora. Então vocês vão prestar atenção que o Gustavo mora a uma distância bem maior do que o Juliano da Érica, tá? E vão colocar o nome aí. Será onde que cada um deles moram, tá? E depois você vai calcular a distância das casas do Gustavo e do Juliano, entre eles, tá? Entre as casas do Gustavo e do Juliano, tá bom? Essa daqui vocês vão ter que usar o tique e o teca aí. Lembrando que um é 900 metros, aí o outro já mora a uma distância de 300, tá bom? O número 3 também é de observação. Pedro representou com o desenho a distância entre algumas cidades do estado de Pernambuco. Encontre o erro no desenho de Pedro. O Pedro colocou assim uma placa antes de chegar em determinada cidade. Colocou assim, Toritama a 5 quilômetros. Parnamirim a 463 quilômetros, bem mais longe, né? E depois ele colocou que o Ouricuri a uma distância de 523 quilômetros. Aí, olhando o desenho, eu vi que rapidinho tinha uma placa escrita assim, ó, bem-vindos a Parnamirim. Então tem um erro aí, né? Ou nessa placa do bem-vindo ou lá da entrada, né? Observe as distâncias lá da entrada. E depois que vocês descobrirem o erro, vocês vão falar para mim qual que é a distância, ó, qual é a diferença, né? Diferença menos a distância em metros entre a distância que falta para chegar à cidade de Parnamirim e a distância que falta para chegar a Ouricuri, tá? Então vocês irão ver a distância aí entre essas cidades, tá bom? Observando que os dados estão na placa e a plaquinha aí do desenho, tá? Agora, na página 31, vocês irão fazer uma viagem pelas cidades do estado de Pernambuco. É bem pessoal esse número 4, as respostas, tá? Vocês vão fazer o seguinte, no mapa a seguir, e escolha uma cidade, qualquer uma aí que vocês quiserem, uma cidade de partida e desenhe um trajeto passando pelas cidades que você deseja conhecer. Você vai fazer um tour aí nas cidades do estado de Pernambuco. Escreva o nome das cidades que fazem parte do seu trajeto, o trajeto que você escolheu. Em seguida, pesquise a distância entre essas cidades em quilômetros. Pede ajuda para a mamãe e do papai aí para ajudar vocês a pesquisarem. Desconsiderando os algarismos após a vírgula. E determine a distância que você percorreria para ir e voltar dessa viagem. Quando ele fala para desconsiderar os algarismos depois da vírgula, porque aí nós teremos números decimais, ainda nós não aprendemos, né? Então vocês vão falar para o papai e a mamãe, ver só a parte inteira aí do número, só os números que vêm antes da vírgula, tá bom?
Qual é a distância em metros entre as duas cidades mais próximas em seu trajeto? Então, esse número 4 aqui é bem pessoal, você que vai escolher as cidades, você que vai escolher o trajeto e vai pesquisar a distância entre essas cidades. As cidades estão aqui no mapa para você orientar e escolher, ok? Número 5. Quando o Vitor nasceu, sua mãe tinha 38 anos. Então, o dia que ele nasceu, a mãe já tinha 38 anos. Hoje, ele faz 12 anos, então se passaram 12 anos, será qual que é a idade da mãe dele? Nós fizemos uma dessas já anteriormente. Agora, página 32. Número 6. Pinte no caça-palavras o nome de cada um dos períodos descritos a seguir. Por exemplo, tia, eu não estou vendo número nenhum aqui nesse caça-palavras, porque não são essas palavrinhas que você vai achar aqui. É o período, tá? Por exemplo, 7 dias. 7 dias me lembra o quê? A semana. Então, o que você vai procurar aqui no caça-palavras? Semana. Então, você vai ler as informações aqui e vai procurar as palavras referentes a esse período, que são 30 dias, 10 anos, 100 anos, 6 meses e 1000 anos. E aí, pessoal, lembram? 30 dias, quando eu falo 30 dias, eu lembro de quê? 10 anos é uma, né? 100 anos é um, 6 meses é um e 1000 anos, ok? Nas aulas passadas, a tia Larissa colocou uma tabelinha, eu vou colocar aqui também, tá? Para vocês estar orientando e relembrando, ok? Número 7. Adivinha o que é? Você sabia que algumas invenções foram descobertas por acaso? Leia as informações a seguir sobre 2 invenções muito conhecidas no nosso dia a dia e escreva abaixo o nome delas. Então aqui, pessoal, tá a época que foi inventado, o nome de quem inventou e algumas dicas para você descobrir o que é que foi inventado aqui de acordo com essas 2 afirmações, tá? Aí depois vem, agora responda ao que se pede. Em que ano Frank Epperson nasceu? Eu vi lá que ele inventou alguma coisa quando ele tinha 11 anos. E o ano que ele inventou foi em 1905. Só que ele já tinha 11 anos. Então, em que ano que ele nasceu? Com essa informação. Pensa aí para responder. Depois vem, em que século John Walker fez a sua descoberta? Eu vi que ele descobriu em 1826. Vamos, uma dica aqui para a gente descobrir, como que eu faço para descobrir o ano? Se eu tenho, por exemplo, 1780, ele descobriu em 1826. Vamos usar esse dado. 1905 e vamos usar o ano em que nós estamos. Olha, como se diz quando a gente dá lá no cursinho, a gente fala um macetinho aí, uma dica para a gente nunca esquecer para determinar que século que eu estou tratando. Eu faço o seguinte, eu pego os 2 primeiros números, 17, e somo mais 1. Então aqui é o meu século 18, vou colocar até a palavrinha século, para vocês não esquecerem, né? Século 18, aqui, 1826, século 18, mais 1, século 19, 1905, 19, mais 1, século 20, 2020, 20, mais 1, estamos no século 21. Sempre, pessoal, o século começa no ano 1 e termina no ano 00. Por exemplo, o nosso século 21, ele começou em 1º de janeiro de 2001 e ele vai até 31 de dezembro de 2100, tá? Então,
Essas dicas aqui fica fácil para a gente sempre descobrir que século aquela determinada data está tratando. Agora nós vamos para a página 33, número 8. Observe o molde de um cubo. Pessoal, eu fiz a planificação aqui de um cubo, eu peguei esse cubo e abri ele, tá? E eu vi algumas cores de alguns lados dele. Eu usei aí, 2 lados são verdes, 2 lados são amarelos, um lado é azul e um lado é vermelho. Você vai observar, essa questão aqui é ótima para estar em uma Olimpíada de Matemática, tá? Observação. Você vai observar como que está esse cubo planificado, tá? E depois, quando eu fechar esse cubo, certo? Como que ele ficaria? Qual dos cubos a seguir não pode ser montado a partir desse modelo, tá? Aí você vai observar a sequência das cores, quem está do lado de quem é que repetiu, e vai tentar descobrir para mim qual cubo aqui que tá errado, tá? 3 estão corretos, só um que não vai fazer parte desse cubo planificado. E vai responder aí e vai relembrar os conceitos de vértices, arestas e faces. Eu vou ajudar vocês a relembrar esses 3 conceitos. Eu tenho aqui uma caixinha, certo? Um prisma retangular, né? Olha, vértices, arestas e faces. Arestas são as linhas que delimitam essa figura. É tipo como se fosse aqui, ó, o contorno. Olha, eu tenho uma aresta aqui, uma descendo aqui, uma de cá e essa embaixo. Isso são arestas. Quando 2 arestas ou mais se cruzam, elas se cruzam nos cantinhos, em um ponto. Esse ponto é chamado de vértice. Então, eu tenho aqui essa aresta se cruzou com essa aresta, aqui eu tenho um vértice, tá? E a face é o lado dela, tá? Igual aqui, esse prisma retangular. Eu tenho uma face aqui em cima, uma aqui embaixo, essa face aqui da frente, a de trás e as 2 do lado, ok? Então, revisando aí, vértices, arestas e faces. O número 9, você vai lembrar desses conceitos que a tia Larissa acabou de te lembrar, né? Após a revisão, e vai responder para mim. O que é? Marque X em sua resposta. Ele te deu umas informações e você vai descobrir qual sólido geométrico que ele está se referindo, tá? De acordo com as informações. Agora, na página 34, nós iremos fazer uma tabelinha aí, um pouquinho sobre os dias da semana, e nós vamos construir essa tabela e a tia Larissa vai dar algumas dicas para você construir o seu gráfico, tá bom? Então, número 10. Na tabela a seguir está registrada a quantidade de ingressos vendidos para uma sessão de cinema durante 5 dias. Os dias foram de quarta a domingo. Para cada dia tem uma quantidade X de ingressos aí vendidos de acordo com a minha tabela. Aí ele pede para a gente construir um gráfico. Nesse gráfico, ano passado, a tia Larissa, nós fizemos vários. Um gráfico ele tem que ter um título, ele tem que ter as informações que eu estou analisando, né? Que nós chamamos que são as coordenadas desse gráfico. Então, você só tem aí uma região quadriculada. Como que nós vamos colocar, por exemplo, 300 ingressos aí? Então, uma dica. Vocês irão fazer aí 2 coordenadas, certo? Vão riscar aí, deixando um espacinho para cá, e um espacinho também, um quadradinho, tanto aqui como de cá, tá? Embaixo, vocês vão colocar os dias da semana, tá bom? Então, a cada coluna aí, você vai colocar um dia da semana, que no caso é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado e o domingo. Deixa eu te dar uma dica. Sempre desenhe uma coluna, pula uma. Desenhe outra, pula uma, para ficar bem organizado o seu gráfico.
Agora vem a parte mais difícil. Eu vi que eu tenho 150 ingressos, 200, 150, 250 e 300. Não dá para colocar tudo de um em um. Tia, vamos colocar de dois em dois? E ainda vai dar muitos números. Então, uma dica que eu vou dar para vocês é para vocês colocarem de 50 a 50, tá? Sempre começando aqui a partir do zero. Lembra direitinho os gráficos que nós fizemos no ano passado. Então, você vai colocar aqui de 50 em 50, sempre partindo aqui do zero, tá? Então, 50, 100, 150, 200, 250, até 300, que é a quantidade máxima de ingressos que foram vendidos lá. Não esqueça, tá, pessoal, de colocar o título lá naquela linha lá em cima para você colocar o título. Então, nessa página você vai finalizar fazendo o seu gráfico e respondendo as perguntas aí de acordo com as informações do gráfico e da tabela. Na página 35, nós iremos trabalhar medidas de massa. O número 1, vocês irão ter que pegar lá no material de apoio alguns elementos para colocar aqui, tá, na balança, para manter em equilíbrio. Como assim manter em equilíbrio? Manter uma balança em equilíbrio quer dizer que dos dois lados da balança eu tenho que ter a mesma massa. Os pratos têm que estarem equilibrados, tá? Então, vocês vão colocar aqui as figuras lá do material de apoio nessa balança de modo que ela continue em equilíbrio. Seguindo essa ideia, nós vamos fazer o número 2. Os dois lados dessas duas balanças aqui, das duas ilustrações, ela tem que ter a mesma massa. Então, para descobrir a massa dessa caixa verde, você tem uns pezinhos aí do lado esquerdo. Então, de acordo com esses pesos, você vai descobrir a massa da caixa verde. Depois eu vou pegar essa mesma caixa verde e vou colocar ela nessa balança de baixo. Só que do outro lado, no outro prato, eu vou colocar uma caixa vermelha e um peso de 500 gramas. Então, o que eu vou ter que descobrir? O valor da massa dessa caixa vermelha. Então, primeiro você vai descobrir a massa da caixa verde e depois comparar essa massa com o peso de 500 gramas e essa caixa vermelha, tá bom? Deixa o cálculo aí no canto da folha. Na página 36, nós iremos fazer exercícios sobre a localização, né? Direita, esquerda, ande 2 ruas, vira à esquerda, ande mais tantas. Então, nós vamos seguir essas ideias, né? Essas dicas para estar movimentando aqui. Eu tenho um mapa de um bairro, na verdade chama Bairro Jardim Florido, tá? Eu vou pegar lá na página 37, tem algumas dicas e tem algumas dicas, informações e estão pedindo algumas coisas também, tá? A letra B, a letra C são respostas, a letra E são respostas muito pessoais, tá? Porque eu sei que para ir de um determinado lugar para outro, eu tenho vários trajetos, tá? Então, você vai analisar com cuidado aqui o nome das ruas, cuidado com a questão do direita e esquerda, tá? Vou virar aqui só um pouquinho, ó, direita e esquerda, tá bom? Para poder estar respondendo as questões aí da página 37. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de matemática aplicada. Espero que, eu sei que a aula ficou extensa, tá? Mas é porque a tia Larissa queria explicar exercício por exercício. Essas questões de matemática aplicada são mais confusas, tá? Por isso que a tia Larissa preferiu tirar esse tempo maior. Espero que estejam todos bem. Assim que finalizarem as atividades, precisam mandar para a tia as fotos ou os vídeos das atividades. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.